Bem, amigos do Mundo da Bola, estamos chegando com os resultados e a tabela da classificação dos campeonatos internacionais. Final de semana cheio de grandes jogos. E sem perder tempo, vamos para o campeonato inglês, a Premier League. Na sexta-feira tivemos Bournemouth 3, Fulham 1, Leeds United 1, Tottenham 2, Arsenal 2, West Ham 0, Manchester United 2, Sunderland 0 e o Chelsea vencendo e muito bem em cima do Liverpool por 2-1, gol do Estevão no finalzinho, um jogaço. Destaques também para a vitória do Manchester United, que venceu, né? E o Arsenal virando líder após a derrota do Liverpool. O Arsenal venceu o West Ham por 2-0 e também agora é o líder do campeonato inglês. O Tottenham vem logo atrás, uma campanha muito boa. E o Bournemouth é a grande sensação do campeonato até o momento, também entre os 5 primeiros colocados. No domingo tivemos Aston Villa 2, Burnley 1, Everton 2, Crystal Palace 1, Newcastle 2, Nottingham Forest 0, Wolverhampton 1, Brighton 1 e o Wolverhampton segue a sua saga sem conseguir nenhuma vitória até então. E o Brentford perdeu para o Manchester City e adivinha de quem foi o gol? Ele mesmo, Erling Haaland. O homem é uma máquina de fazer gols e o Manchester City já cola entre os primeiros também, já está nas primeiras colocações do campeonato inglês e é isso que você vai ver agora na classificação geral. Bom, na classificação geral temos o Arsenal em primeiro lugar com 16 pontos, o Liverpool em segundo com 15, o Tottenham em terceiro com 14, o Bournemouth em quarto com 14 e o Manchester City encostando nos líderes com 13 pontos. Crystal Palace, Chelsea, Everton, Sunderland e Manchester United completam a tabela dos 10 primeiros colocados da Premier League. O Bournemouth fazendo uma campanha muito boa, né? Incrível. O Tottenham também fazendo uma campanha excelente, né? Na temporada passada o Tottenham foi muito mal, mas nessa agora vem fazendo um campeonato inglês muito bom, vencendo fora de casa o Leeds United. E o Newcastle, Brighton, Aston Villa, Fulham, o Leeds, o Brentford e o Nottingham Forest são os times que estão aí fora da briga. O Wolverhampton lá embaixo com nenhuma vitória ainda. E no campeonato inglês da segunda divisão, a gente tem aí os confrontos desse final de semana, né? Destaques para Blackburn Rovers e Stoke City 1-1. O Coventry City venceu o Sheffield Wednesday por 5-0. O Coventry é treinado pelo Frank Lampard e é o líder do campeonato inglês da segunda divisão, a Championship. O Queen's Park Rangers venceu fora de casa o Bristol, o Derby County empatou em 1-1 com o Southampton. O Millwall venceu 3-0 o West Bromwich e o Portsmouth venceu o Middlesbrough. Middlesbrough vive momentos complicados na segunda divisão. Completando os jogos do final de semana, o Preston North End venceu por 2-0 o Charlton Athletic. O Swansea perdeu em casa para o Leicester por 3-1. O Watford venceu o Oxford United por 2-1. E no domingo, o Ipswich Town venceu 3-1 o Norwich. Então esses os resultados aí da Premiership, segunda divisão do campeonato inglês. E vamos para a classificação. O Coventry aparece em primeiro com 19 pontos. O Middlesbrough, do qual eu falei que estava mal, mas não está mal, está em segundo lugar com 18 pontos. O Leicester vem em terceiro com 16. Preston North End, Stoke, Queen's Park Rangers, West Bromwich, Millwall, Ipswich Town, Bristol, Watford e Swansea são os 12 primeiros colocados da segunda divisão. Lembrando que apenas o primeiro sobe direto, campeão, e os outros 4 vão para um playoff, onde sobe os outros 2 colocados.
E lá embaixo tem o Sheffield Wednesday, o Sheffield United, o Oxford. São os 3 últimos colocados do campeonato inglês da segunda divisão. O Blackburn, que já foi da primeira divisão e há muito tempo não consegue subir, está lá amargando a 21ª colocação. Blackburn foi o primeiro campeão da era da Premier League. Bom, e vamos agora para La Liga, Campeonato Espanhol, né? O Osasuna venceu o Getafe por 2-1, o Oviedo perdeu em casa para o Levante 2-0, o Girona venceu 2-1 Valência, Atlético Bilbao 2, Mallorca 1. E a vitória do Real Madrid por 3-1 em cima do Villarreal. O Real Madrid reassumindo a liderança com a derrota do Barcelona no final de semana. 2 gols do Vinícius Júnior, mais um gol do Mbappé. O Mbappé, Harry Kane e Haaland são hoje os 3 grandes jogadores do futebol europeu, né? Sem dúvida nenhuma, jogando muito. E o Vinícius Júnior reencontrando com os gols, né? E mais uma vez titular do Real Madrid. E a gente sabe que esses dois não podem ficar de fora, né? Nem o Vinícius nem o Mbappé. Então, Real Madrid vencendo bem. O Alavés venceu 3-1 o Elche, Sevilha 4-1 no Barcelona, com direito a gol perdido, pênalti perdido pelo Lewandowski no Barcelona. Espanhol 1, Real Betis 2, Real Sociedad 0, Raio Vallecano 1 e o Celta empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid. Real Sociedad muito mal no campeonato e o Betis muito bem, né? E a vitória importante aí do Sevilha para cima do Barcelona. E o Barcelona amarga a segunda derrota seguida. Tinha perdido no meio de semana pro PSG e agora perde a liderança por consequência. Tá aí a tabela: Real Madrid em primeiro 21, Barcelona em segundo 22, 19, Villarreal, Betis são os 4 primeiros colocados, o Atlético de Madrid, o Sevilha em sexto, Elche, Atlético Bilbao, Espanyol e Alavés formam aí os 10 primeiros colocados. Uma campanha belíssima do Villarreal, mesmo perdendo para o Real Madrid, né? Mas é natural, né? Jogando fora de casa, mas aí está entre os 4 primeiros, coisa que não acontecia há muito tempo. E o Betis também, né? Fazendo boa campanha. Na parte de baixo, Getafe, Osasuna, Levante, Rayo Vallecano, Valência, Celta de Vigo, Real Oviedo. E aí os 3 últimos colocados, Girona, a Real Sociedad e o Mallorca, né? E destaque para a Real Sociedad, né? Já participou de Liga dos Campeões nas últimas edições, mas essa temporada tem sido uma temporada terrível para o time de San Sebastián. Está amargando aí a 19ª colocação com apenas 5 pontos. Campeonato Italiano, Lazio 3, Torino 3, Parma 0, Lecce 1, Inter 4-1 na Cremonese, Atalanta perdendo a oportunidade de estar entre os primeiros colocados, empatou com o Como em casa em 1-1, então resultado não muito legal para o time de Bergamo, que teve a oportunidade de estar entre os 3, mas com esse empate acabou caindo. E a Inter de Milão subindo na tabela agora entre as 5 primeiras colocadas. A Udinese empatou em 1-1 com o Cagliari, o Bologna 4, Pisa 0, Fiorentina 1, Roma 2, Napoli 2, Genoa 1, Juventus 0, Milan também 0. Bom, resultado ruim para a Juventus, né, que empatou em casa com o Milan em 0-0. E o Napoli venceu de virada para cima do Genoa, né, o gol do Højlund. E o Napoli aí entre os primeiros colocados. A Udinese, que vinha fazendo uma campanha muito boa, acabou empatando em 1-1 com o Cagliari. E o Milan teve a chance de vencer o jogo, né, mas acabou desperdiçando um pênalti. O Pulisic acabou perdendo o pênalti e o jogo ficou apenas no 0-0. Bom, na classificação, o Napoli aparece em primeiro com 15 pontos, a Roma em segundo com 15, o Napoli na frente pelo saldo de gols, né? O Milan em terceiro com 13, a Inter em quarto com 12, Juventus e Atalanta vem logo em seguida, como Sassuolo, Cagliari e o Bologna são os 10 primeiros colocados do Calcio, campeonato italiano, que está
excepcional nessa temporada. E na parte de baixo temos o Verona, o Genoa, o Pisa, são os 3 últimos colocados do campeonato italiano. A Fiorentina também não faz boa campanha. O Torino, né, não estão muito bem nessas 6 primeiras rodadas do campeonato italiano, a Série A, que, como eu já disse, está muito boa. Bons jogos, bons clássicos, né? O Milan, Juventus, a Inter, promete ser uma briga muito boa. Campeonato alemão, Hoffenheim e Colônia. Colônia venceu 1-0, o Augsburg venceu 3-1 o Wolfsburg, o Leverkusen venceu o Union Berlin, o Dortmund empatou com o Leipzig e agora deixou o caminho livre para o Bayern de Munique, que venceu o Eintracht Frankfurt tranquilamente, 3-0. Show de Harry Kane. O Bayern de Munique aí, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores times da temporada e do futebol europeu. O Harry Kane jogando um absurdo, jogando demais, né? Além de ser um jogador excepcional, né, na área fazendo gols, ele volta, ele marca, ele dá passe, é realmente um cracaço o Harry Kane e o Bayern de Munique, líder absoluto do campeonato alemão. No domingo ainda tivemos o Stuttgart vencendo o Heidenheim por 1-0, sofrido, chorado. O Hamburgo venceu 4-0 mais e melhorou na classificação. Já o Borussia Mönchengladbach muito mal, 0-0 com o Freiburg, né? Já tinha ido mal demais na goleada sofrida pelo Eintracht Frankfurt no final de semana passada. Agora empata em 0-0 e continua na sua saga aí sem vitórias na Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach sempre faz bons jogos, né? Boas campanhas no campeonato alemão, dessa vez muito mal. E amargando aí a última colocação da Bundesliga, como você vai ver, aí o Bayern de Munique em primeiro, 18 pontos, o Dortmund, o Leipzig, Stuttgart, são os 4 primeiros, o Bayern de Munique abrindo vantagem aí na primeira colocação do campeonato alemão e praticamente garantindo o título, né? Não terá, não vai dar chances para Dortmund, Leipzig ou Stuttgart, ou até mesmo Leverkusen, de brigar pelo título. Como eu já disse, campanha excepcional do Bayern de Munique, até agora sem nenhuma derrota. E Harry Kane comendo a bola, simplesmente um dos melhores jogadores da temporada. E completando aí, né, o Colônia, Frankfurt, Freiburg, Hamburgo e São Paulo. Na parte de baixo, como eu já disse, o Borussia Mönchengladbach e o Heidenheim são os 3 últimos colocados do campeonato alemão. Os 2 últimos vão direto e o do 16º vai para um playoff, né, com o 3º colocado da Bundesliga 2 do campeonato alemão da 2ª divisão. Então, nesse momento seria o mais o Wolfsburg também está bem próximo, né? Assim como o Augsburg, na 14ª colocação, estão bem próximos aí. E por falar em Bundesliga 2, a gente traz também os resultados da Bundesliga 2, né, para você aí na tela. Os principais jogos: o Hertha venceu o Preußen Monster por 2-1. E o Schalke, com a vitória em cima do Arminia Bielefeld, fica agora na 2ª colocação da Bundesliga 2. O Greuther Fürth empatou em 2-2 com o Hannover. E o Kaiserslautern venceu o Bochum por 3-2. O Nuremberg, que faz muito tempo que não sobe para a primeira divisão, venceu o Fortuna Düsseldorf. Vamos para a classificação. Como eu já disse, o Elfsberg em primeiro, 19 pontos, e o Schalke assumindo a vice-liderança com 18. E nesse momento quem estaria indo para os playoffs jogar contra o Mainz seria o Darmstadt, que tem 17, né? Mas o Paderborn e o Hannover estão logo atrás com 17 também. O Darmstadt está na 3ª pelo saldo, né? Então a briga aí na 2ª divisão também muito forte do campeonato alemão. Sobe Schalke, sobe.
Campeonato holandês. Você também está acompanhando aqui, ó. Olha os resultados aí. Sparta 3, Ajax 3, Fortuna Sittard 1 e Volendam 0. O PEC Zwolle perdeu em casa para o PSV, vice-líder da Eredivisie, por 4-0. O Heerenveen venceu por 2-1 o Excelsior. A campeonato holandês que tem como líder o Feyenoord, e o Ajax não está numa temporada muito boa, né? Amargando aí a terceira colocação. Geralmente era PSV e Ajax, mas agora o Feyenoord é o líder, e com a vitória em cima do Utrecht por 3-2 continua absoluto na liderança. O AZ venceu por 2-1 o Telstar, e o Twente venceu o Heracles Almelo por 2-1. Classificação: Feyenoord 22 pontos, segundo o Ajax, o PSV com 19 e o Ajax em terceiro 16. Deve ficar mesmo entre Feyenoord e PSV a disputa da Eredivisie do campeonato holandês. O AZ, o Groningen, o Twente, o Fortuna Sittard vem logo atrás na classificação do campeonato holandês. E no campeonato português, ora pois, tivemos a rodada dos clássicos, né? Enquanto isso você observa aí os outros resultados. O Sport empatou em 1-1 com o Braga, e o Porto empatou em 0-0 com o Benfica. O Sport aí perdendo a oportunidade de encostar mais no líder Porto, e o Porto mantendo a liderança com esse empate em cima do Benfica. E o técnico José Mourinho não tem mais aquele fôlego de antigamente, e amarga aí mais um resultado negativo. O Porto em primeiro lugar com 22 pontos, o Sport em segundo com 19, o Benfica em terceiro com 18, mas a briga vai ficar entre esses três, né? O Gil Vicente até que faz boa campanha com 16 pontos, mas Porto, Sporting e Benfica vão brigar aí pelo campeonato português. Na parte de baixo, o Estoril, o Tondela e o Aves estão aí amargando as últimas colocações do campeonato português. O Estrela Amadora, o Casa Pia, o Santa Clara, o Rio Ave vem logo atrás com 8 pontos, né, na briga pelo descenso. No campeonato francês, os destaques da rodada ficam por conta do Olympique de Marseille, que venceu e está um ponto de diferença do Lyon, do Paris Saint-Germain, que tropeçou de novo, né? O Olympique de Marseille venceu 3-0 o Metz. O Lyon também perdeu a oportunidade de colar, né, nos líderes, e acabou perdendo em casa para o Toulouse por 2-1. E o Auxerre perdeu para o Lens. Como eu disse, o Olympique de Marseille agora um ponto apenas de diferença para o Paris Saint-Germain, que acabou empatando fora de casa, né? Como você vai ver agora, o Paris Saint-Germain empatou em 1-1 com o Lille, e um golaço de falta do Nuno Mendes, que tá jogando Nuno Mendes também é brincadeira, hein? Neutralizou o William Mal no meio de semana e fez um golaço, mas o Lille foi lá e conseguiu um empate com Mbappé. O irmão do Mbappé, do Kylian Mbappé, empatou o jogo em 1-1. E o Strasbourg agora é um dos primeiros colocados também, vencendo o Angers por 5-0. Está aí muito bem na tabela, e o Mônaco empatou em 2-2 com o Nice, 2 gols do Ansu Fati. Está aí a classificação: o Paris Saint-Germain em primeiro 16, em segundo o Olympique com 15, o Strasbourg com 15, o Lyon também com 15. Então, se o Lyon tivesse vencido, provavelmente estaria aí na liderança da Ligue 1. O sexto, o sétimo, o Mônaco aí com 13 pontos, fazendo uma boa campanha. E destaque como eu disse, pro Ansu Fati, né? Jogando muito, muito bem. Então é isso, pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau.